Olá, esse é o Dito Efeito Literário, podcast que trata do efeito crítico, reflexivo e emocional da leitura. O meu nome é Karen Vanelli, eu sou bibliotecária, psicanalista e chamei para a conversa de hoje o jornalista, editor e escritor Fábio Brigman, também o Victor Gonçalves, que é estudante e pesquisador de letras na Universidade Federal de Santa Catarina. O bate-papo de hoje vai partir da obra e da escrita de Conceição Evaristo e vai nos levar a abordar aspectos da literatura negra, da importância da escrita e da leitura. Fica com a gente. Eu vou abrir a nossa conversa com um trecho de Conceição Evaristo em Becos da Memória, em que ela diz: em poucos meses, minha memória ficcionalizou lembranças e esquecimentos de experiências que minha família e eu tínhamos vivido. Tenho dito que Becos da Memória é uma criação que pode ser lida como ficções da memória. E como a memória esquece, surge a necessidade da invenção. Também já afirmei que invento sim, e sem o menor pudor. As histórias são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas. Entre o acontecimento e a narração do fato, há um espaço em profundidade e é ali que explode a invenção. Nesse sentido, venho afirmando que nada que está narrado em Becos da Memória é verdade, nada que está narrado em Becos da Memória é mentira. Ali busquei escrever a ficção como se estivesse escrevendo a realidade vivida, a verdade. Na base, no fundamento da narrativa de Becos, está uma vivência, que foi minha e dos meus. Escrever Becos foi perseguir uma escrevivência. E aí, Vitor, a gente até tinha trocado uma ideia antes sobre justamente a força que tem a escrita de Conceição Evaristo, o peso que tem essa escrita. E aí eu queria que você comentasse um tanto como é que você a percebe. Bom, esse trecho é bastante interessante porque a Conceição parece meio que traduzir uma das questões bastante caras ao universo da literatura, que é o real e o ficcional, né? Até que ponto essas duas coisas se separam, se interseccionam. Tem uma frase de um filósofo francês, o Jacques Rancière, um pequeno livro dele que se chama A Partilha do Sensível. O real precisa ser ficcionado para ser pensado, ficcionalizado, né? No sentido de, ou seja, transformar o real em ficção. Ele está lidando com a transposição do significado para o significante. Essa definição do real que precisa ser ficcionalizado para ser pensado parece que é o que define esse trecho da Conceição, né? Porque ela pensa justamente isso. Entre o real e o ficcional não há uma fronteira definível. Essa experiência que requer um significado, ou seja, algo concreto do mundo, ela embaralha isso. Ela faz com que isso se torne matéria de literatura. Se a gente for pensar a memória como uma coisa desorganizada, que precisa entrar no seio da literatura, ela entra também como matéria estética, né? No sentido de que há um trabalho estético no que se faz na memória, como que se trabalha com ela. Como que um processo estético, assim. Isso, exato. E também há um trabalho em cima do real, no sentido de que você não precisa mais prestar contas com algum fato. Aquele leitor, por exemplo, que vai para a obra já esperando alguma coisa, ou seja, um tema na Conceição Evaristo sobre escravidão, sobre as dores do negro, ou seja, ele pode não encontrar aquilo, ou pode encontrar aquilo revestido de uma linguagem, que é uma característica muito importante na Conceição Evaristo. A gente é pego pela linguagem nela também, não só pelos temas que ela traz, né? Que muitas vezes os temas ficam, assim, secundários até. Sim, eu acho que quando tu diz essa linguagem, é justo a força com que ela consegue criar, vivificar, né, imagens. E ela mesma diz que ela não esquece nem um minuto de que o que ela faz é literatura. Às vezes, quando ela vai participar de eventos de literatura e que alguém diz, não, mas fala da condição da mulher negra na sociedade, ela não tem esse desejo, ela já o fez pela literatura.
O Dito Efeito Literário, que também é um canal no YouTube que produz resenhas de livro, o último episódio foi sobre a escrita de Conceição, assim, abrangeu um tanto aspectos da literatura negra, porque essa força de que a gente está falando, presente tão lindamente em Conceição Evaristo, é um traço que comunga na literatura negra hoje. As ficções tratando de personagens negros ou escritos por autores negros, eles têm vindo com essa força. A psicanálise interrompe a sessão no corte, o corte psicanalítico. Então, Conceição, eu já vi outras autoras fazem esse corte, te deixam assim com a violência na mão, com a morte às vezes, com a transgressão. E você que lute. Tem um conto em Olhos d'Água, que ela conta da história da empregada doméstica, que as crianças nunca comeram melões, ela está levando restos da ceia da casa dos patrões, e aí no meio do caminho se dá uma tragédia. E você fica ali com aqueles melões caídos no chão. E aí volto para você, né, Vitor? Seria possível, a quem serviria, né, uma literatura negra exitosa, se a gente está no momento histórico que estamos? Qual é que é o teu olhar sobre esse traço na literatura negra que está expurgando muita violência e as questões, né, étnico-raciais que a gente está vivendo? Interessante a questão. Se a gente for falar de literatura negra como esse conceito, que é um conceito recente e que ele surge justamente para marcar essa diferença na literatura brasileira, também não só literatura negra, mas literatura afro-brasileira. Eu acho que a gente teria que tomar esse termo sempre no sentido de uma corda bamba, assim, porque ele é elástico. Por exemplo, hoje mesmo estava ocorrendo uma live de lançamento que o Ronald Augusto estava participando, né? Um dos temas era a literatura negra, porque era um negro lançando um livro de poesia que trazia suas memórias, suas ancestralidades, toda aquela energia que o povo africano teve e marcou presença no Brasil. Então, uma das pautas, naturalmente, foram a literatura negra. E tem uma coisa interessante que o Ronald fala nessa live, como definir, por onde definir a literatura negra, né? Esse conceito. Se a literatura negra ela se reduz simplesmente ao tema da raça, ao tema das lutas, ao tema do preconceito, a gente, uma falsa definição, porque nesse sentido esse tema ele pode ser cambiável para outras obras, para um branco também que escreve, para uma mulher não negra. E também existe um trabalho que as pessoas que buscam literatura negra ignoram, que daí elas se focam no tema, né, justamente no tema, mas existe o trabalho da linguagem também, que esses autores negros se permitem, se exigem fazer, né? No conceito de obra aberta do Humberto Eco, que depois Humberto Eco vai rever esse conceito, o autor e o leitor, eles estão ali construindo o texto juntos. Me parece que reconhecer uma finalidade do texto, no sentido de requerer dele uma questão positiva, uma questão exitosa, depende mais do olhar do leitor do que do próprio autor. Ou seja, se a Conceição ela termina os textos dela abruptamente, sem com isso fazer com que a gente caia numa certa esperança, numa certa expectativa do texto, parece então que ela exige de nós um exercício de leitura também, um exercício de não completar a obra dela, porque o texto é inesgotável, né? Mas de buscar brechas, buscar filões em que a gente consiga captar essa esperança, sabe? Entendo. Eu percebi isso em outros contos. Em Submissas Lágrimas de Mulheres tem lá o conto da a personagem que sofre o tempo inteiro, inclusive dentro da família. Por fim, quando ela descobre que teria direito a alguma herança, ela vai lá e troca de nome. E isso me arrebatou, assim, porque é simbólico. Eu não tenho mais a ver com isso. Se não puderam me dar afeto, que é o que ela precisou a história toda, dane-se o que tinha a família para dar depois. Ali que você vai percebendo o êxito. É a obra que ela escreveu para rebater essa crítica de que talvez tivesse aí só sofrimento, dor. Então, é muito bem observado por você. A mãe que vê nos melões a possibilidade de uma alegria. Aqueles melões são Existem, a própria experiência estética ali, né? sim, talvez esteja nesses detalhes mesmo a Exato. questão. Eu
fiquei com essa questão comigo, porque eu faço um trabalho que é o da biblioterapia, diferente de um clube de leitura ou de uma formação de leitores, a biblioterapia, ela se dispõe a ser em si uma experiência estética e sensível. Normalmente, a gente vai trabalhando algumas emoções durante o encontro, mas o fechamento, e é engraçado, porque eu venho da psicanálise, onde a gente está acostumado com esse corte psicanalítico, mas eu gosto mais da Gestalt, que faz um fechamento. Então, eu sinto dificuldade de fazer o trabalho, no caso dos encontros de biblioterapia, eu sinto dificuldade de fazer todo ele com textos, com literatura negra, porque é mais fácil para mim trabalhá-los lá no momento da introspecção, da conexão com as dores, de acolher essas dores, mas para o fechamento eu confesso que eu tenho dificuldade. E também é o seguinte, tudo bem se não for possível, eu super aceito, porque o momento histórico-social que a gente vive, por que que não temos narrativas ficcionais contando histórias de mulheres como a própria Conceição Evaristo, que essa mulher negra exitosa, né? E eu acho que é porque não dá, né? Penso eu. E aí eu não sei, Fábio, quando o Vitor fala, né, de que é uma coisa elástica, a gente falar literatura negra ou não, da tua visão sobre essas Tenho, classificações de literatura, né? eu tenho uma outra visão de estudo, né? Hum, Que é a questão da literatura em si, independente do que ela seja. Não me importam, por exemplo, as ideias, né? Mas isso é uma coisa muito minha e tem a ver com a minha experiência e com o meu prazer de leitor. Não tem a ver com outras questões. Eu, por exemplo, sou capaz de admirar um texto muito bom, muito bem escrito, que me deu um imenso prazer, apesar de não concordar com o autor. É nesse sentido que, uhum, para mim, tem uma diferença entre a linguagem da literatura e do resto da escrita, vamos dizer assim. Tem a ver com prazer, como o Roland Barthes, né, um texto brilhante dele chamado Prazer do Texto, que é aquele que te causa uma certa surpresa, não pelas ideias, sabe, mas pelo texto em si. Eu tenho dificuldades, por exemplo, em compreender algumas classificações e não levo elas em conta. Para mim não faz diferença quem escreve, e acho que isso tem muito parecido com o que o Vitor falou, né? É possível escrever literatura, criar um personagem negro ou índio ou gay, sei lá, mulher ou branco ou hétero. A questão não é o que se conta, mas o como se conta. Essa que para mim está a diferença fundamental da literatura dos outros textos. Quer dizer, é o como, é a linguagem, com o uso dos advérbios, com a sintaxe. O Barthes tem um livro genial, para mim, é obra-prima, quando ele fala o que é literatura, né? Que para ele é o seguinte: a linguagem, para o Barthes, é uma espécie de prisão. Você nasce e você já está aprisionado naquela linguagem, ou seja, mesa é mesa, cadeira é cadeira, céu é céu, e se você chamar isso de outra coisa, você não se comunica. E para ele, a diferença fundamental dos textos, qualquer texto para a literatura, é quando você trapaceia com essa linguagem, quando você tenta fugir dessa prisão. E nesse sentido, veja bem, exclusivamente nesse sentido, não tem importância o que se escreve, mas exatamente o como. É isso que dá um certo prazer a algum tipo de leitor. Talvez eu seja um leitor esquisito nesse aspecto, né? Um leitor selvagem. Eu até já escrevi um texto chamado O Leitor Selvagem, que trata exatamente disso, entende? Então, se alguém escreve um texto em que tudo funciona direitinho, no sentido, o sujeito, verbo, predicado, mas usa um monte de advérbio, não sei das quantas, uma linguagem que não faz, que não me dá, que não tem musicalidade, eu não me interesso. Por mais que tenha uma ideia fantástica, mas como disse o Mallarmé, literatura não se faz com ideias, mas com palavras. Agora, isso não significa que a escrita, que não seja necessário um tipo de escrita que aborde problemas fundamentais da humanidade, como racismo, como homofobia, tudo isso que a gente luta cotidianamente contra, mas não precisa ser necessariamente literário. sim. Então, por exemplo, tem uma geração assim formada por Bukowski. Eu acho um pé no saco Bukowski, por exemplo, né? Porque não me dá prazer nenhum aquilo. E se a gente for falar de autores negros, por exemplo, eu tenho uma fascinação imensa por Lima Barreto, que é um escritor negro
falou da sua condição, mas ele fugia como ele podia das questões da linguagem padrão. Para mim, ele é modernista antes dos modernistas, sabe? Ele é um pré-modernista. Para mim, ele é muito mais importante do que Machado de Assis, por exemplo, que ainda buscava escrever de um modo europeu. É genial, é brilhante Machado, mas veja bem aonde que eu quero chegar, entende? Que para mim está em jogo quando se fala de escrita e quando se fala de escrita literária é o como, como que o Lima Barreto escreveu e como que o Machado de Assis escreveu. O Machado de Assis, por mais brilhante que tenha sido e que é fantástico, mas ele não quis quebrar com nada. Ele queria mesmo era escrever como escreviam os europeus. O próprio Cruz de Souza também escreveu como um português europeu. O Lima Barreto começou a relaxar com isso. Ele começou a escrever de um outro modo e trouxe muito mais do que o Machado de Assis a questão dele, do alcoolismo, da negritude, porque um autor negro, como o Vitor disse, pode escrever sobre sei lá, sobre o que ele quiser, porque também se a gente exigir que os negros escrevam sobre a sua condição, a gente está aprisionando limitando esse autor de algum modo, assim como as mulheres, como os gays, como qualquer escritor, independente do que de como ele seja, de como que ele se sinta na sociedade. Agora, só para completar este raciocínio, todo autor fala de si de algum modo, não tem como escapar disso. Em algum modo vai deixar escapar, vai deixar claro a sua condição ou histórias que ele viveu, né, como a Conceição Evaristo fala, que eu acho muito interessante, quer dizer, não importa se seja verdade ou seja mentira, isso não está, a verdade e a mentira, ela está num outro plano, não está na literatura, ela está lá nos ensaios, está no jornalismo, está na psicologia, sei lá, nas ciências humanas. Para mim, o que difere a literatura das outras escritas é o como, e não é nunca o que. Agora, óbvio, como não existe significante sem significado, todo o como vai trazer os o quês, vamos dizer assim, entende? Não sei se ficou claro, mas... Não, ficou ótimo. Eu peguei aqui na tua fala, tem vários pontos muito interessantes. Eu acredito que quando tu diz do apego pelo ritmo, até pelo erotismo da palavra, você está se referindo a aspectos da experiência estética. O Aristóteles já dizia isso, que essa experiência estética, a poética, é um silogismo, ou seja, é uma parte intrínseca do ser humano. A psicanálise vai reafirmar isso, de que nós temos a fantasia como um mecanismo da nossa psique, da nossa constituição, e que é preciso lidar com ela, seja para o bem ou para o mal, ela está ali. Tem aí a fantasia como uma interface do ser humano com a realidade. Excesso de fantasia vai te botar em ansiedade, depressão, pânico, paranoia, e você pode, nessa interface, operar a poesia, operar um modo de ver o mundo que te ajuda a viver, te ajuda a assimilar o real. Lacan vai dizer, o que recalca no simbólico volta recalcado para a realidade. Então, é mecanismo, é parte da gente, não dá. Está aí a grande função. Então, ela não é inútil, porque se ela está a serviço de uma parte constituinte do sujeito, para mim ela já está aí dizendo a que veio a literatura. E aí sim, entendo que a escrita que não é a literária, uma leitura que não é simbólica, não vai estar te colocando em contato com essa interface por não estar evocando aí a metáfora, a catarse, o distanciamento, o deslocamento, a projeção de que a literatura tanto se vale para produzir o dito efeito literário. Para você que está chegando agora, esse é mais um episódio do Dito Efeito Literário, podcast que trata do efeito reflexivo, crítico e emocional da leitura. Eu estou com Fábio Brigman e Vitor Gonçalves falando sobre a vida e obra de Conceição Evaristo, literatura negra e a importância da leitura e da escrita em tempos de pandemia. Um outro ponto, quando você fala do Lima Barreto, do quanto ele se pôs na literatura, diferente de Machado, aí vou chamar o Vitor de novo, que Vitor tem uma visão da corporeidade, né, na literatura. Sim, justamente eu insiro o corpo na minha concepção para também
não excluindo totalmente as marcas, as pegadas que o autor vai deixando, né? Eu sigo mais ou menos o pensamento do Haroldo de Campos, de que é justamente uma falta de comunicabilidade, na ausência de comunicação, que reside uma forma de comunicar, que reside uma possibilidade de comunicação. Ou seja, que a poesia ou a literatura, poesia no sentido geral também, mas ela só comunica não comunicando, né, no sentido de deixar aberto a obra. Se a gente for pensar a escrita como uma espécie de corpo, um conceito do Ricardo Aleixo, do poeta mineiro Ricardo Aleixo, inclusive o nome do poema é Poemanto, ensaio para escrever com o corpo, escrever o corpo com o corpo. Ele define a performance dele, que é uma performance no palco com um manto sobre ele, com vários escritos nesse manto, e ele define essa performance como corpografia, ou seja, Que lindo que ele o que ele almeja com a performance, com o representar no palco, é uma espécie de escrita, porque na visão dele tudo é texto, o corpo é texto, sabe? Mas esse texto ele não é necessariamente só palavra, ele é também imagem, ele é som. Se a gente for pensar a corpografia, né, nesse sentido de corpo e grafia traço, né, de aquilo que traça alguma coisa que deixa rastro. Então a gente estaria pensando na experiência da literatura, da escrita, mas também da leitura, como implicando necessariamente o nosso corpo. A gente não consegue tirar o corpo disso. É um pouco engraçado, mas eu fiz uma oficina com o Ricardo Aleixo lá em Floripa, né, na UDESC, inclusive, e ele falou que, tipo, como é que você vai tirar a mão para escrever? Você precisa necessariamente da mão. Você tem que pegar a caneta, alguma coisa, ou mesmo teclando, ou seja, o teu corpo está ali. Você está agindo com o corpo nesse sentido, no momento que você está escrevendo, no ato de criação. Levando a questão um pouco mais além, mas ainda a gente pode voltar. O Giordano Bruno, um filósofo do século XVI, ele dizia que é a partir da mão que o homem se insere na história. Ou seja, porque existe uma determinação biológica para isso, né, que a gente se diferencia pela mão, ou seja, há uma diferença nisso em relação aos animais, e que não é uma diferença que exclui a nossa animalidade. Por outro lado, ela traz, ela deixa presente essa animalidade, mas é a partir da mão que a gente se diferencia. Por exemplo, a biologia de Darwin vai falar do polegar, sabe? Mas afora essas questões biológicas que acentuar essa questão da mão, ou seja, no mesmo sentido de que fala o Ricardo Aleixo, que não dá para tirar o corpo, não dá para tirar a mão para escrever, né, nessa hora, né? Então, como Giordano Bruno fala que é a partir da mão que a gente entra na história, e na escrita também é impossível jogar fora o corpo, então a gente entra de fato nessa corpografia, ou seja, que a gente escreve a história, no sentido história agora com H maiúsculo mesmo, a gente escreve a história com o corpo, com a nossa presença, e a gente também escreve a história no sentido ficcional também com o corpo. E aí eu até queria ler um trecho do Poemanto do Ricardo Aleixo para... Boa. Ele diz assim: o que quer que meu corpo escreva, ou que se inscreva nele, será sempre para a leitura de um outro, tal possível escritura. O poeta Chacal disse em algum lugar, com respeitosa graça, que o poemanto é um embrulho de gente letrada. Com um corpo, sei que grafo lá onde, nenhum onde ainda é mais ou ainda possível, senão como imagem que se desfará, tão logo venha a ser percebida. Tudo é texto, mesmo que não de todo legível. Tudo em nós, afinal, é texto. Vide a sequência genômica. Ou seja, tudo é texto, mesmo que não de todo legível. E aí a gente volta nessa questão da incomunicabilidade, da ilegibilidade da própria escrita, da própria literatura. Muito difícil falar da escrita sem falar da literatura e vice-versa, né? Especialmente agora, no momento em que a gente está vivendo de isolamento, né, essa situação pandêmica, a escrita tem algo nela que propicia, que é um encontro com a solidão, o silêncio. No momento em que eu me disponho a escrever,
E aí não só a escrita literária, que o Fábio vai poder falar melhor, e tem aí agora um sem número de oficinas de escrita, escrita expressiva, que eu acho que apenas é um aspecto da escrita que pode servir de recurso às pessoas que estão com muita dificuldade de lidar com a solidão, com o silêncio, com o isolamento. Já que no ato da escrita eu estou me abstendo do ruído da vida em si. Eu não sei, eu particularmente não vejo importância alguma, entendeu? Não é isso, a escrita nunca mudou ninguém, nunca vai mudar ninguém e não serve para absolutamente nada. O que faz dela uma grandiosidade, porque tem um texto do Paulo Leminski muito interessante que ele fala que a literatura, a escrita literária, no caso, ela tem que necessariamente ser inútil, porque é o único modo dela fugir do capitalismo, né? Porque o capitalismo, ele trabalha com a questão da utilidade, inclusive fabrica utilidades, né? Ou seja, fabrica utilidades que não servem para nada, na maioria das vezes. Agora, voltando um pouco só essa questão da escrita, né? Da escrita literária, para deixar um pouco mais claro, eu tenho várias formas de escrita, né? Eu escrevi para jornal durante 20 anos, ou seja, regularmente, uma vez por semana, durante 20 anos, eu escrevi para os 3 principais jornais que existiram aqui em Santa Catarina, né? Fora os artigos esparsos para revistas e tal, mas tipo, era uma coisa cotidiana. Qualquer pessoa que for observar, que pegar esses textos e pegar os textos que eu considero que são literários, é uma diferença incrível, porque eu não estava preocupado quando eu escrevia para jornal, que eu penso, bom, são, sei lá, milhares de leitores, sabe? Então, eu tinha um outro tipo de preocupação. E também eu não tinha o tempo para fazer literatura, porque essa literatura, que para mim tem a ver com o significante, ela demanda um tempo, e não é um tempo enorme, porque eu fico pensando, não, isso aqui cabe para uma crônica, isso daqui cabe, isso não é linguagem literária, isso aí é um outro tipo de expressão, de escrita, que não me interessa como literatura. Não acho também que a gente precise desse silêncio todo para escrever. Talvez eu tenha essa experiência de ter escrito para jornal, eu trabalhei em redação, então a redação de jornal era uma zona, entendeu? Tipo, era máquina de escrever, aquele barulho interminável de tec, 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 e gente gritando, olha o furo, quem quer café, aquela fome. Então, para mim isso não é o primordial. Talvez quando eu escrevo literatura eu precise um pouco mais de isolamento, né? No entanto, tipo, eu estou isolado aqui há mais de 100 dias e eu não escrevi uma linha de literatura, porque eu cada vez mais eu não vejo muito sentido mais nisso, entende? Eu não acredito mais, eu não acredito que o ser humano possa ser melhor do que é, entendeu? Tipo, eu sou bem descrente em relação a que a escrita, que a literatura possa ser útil nesse sentido, entendeu? Ela sempre vai ter lá. Eu lembro, eu tive uma conversa, eu conversava muito com o Kleber Teixeira, grande poeta, um editor fantástico, que fundou a Noanô, que só publicava livros de tiragens pequenas. Ele tive a delícia de conhecê-lo na faculdade. Eu ia muito tomar café na casa dele, eu aprendi a ser editor com o Kleber. E ele falava que a literatura, que a poesia especificamente, que é um ramo que é uma parte da literatura, que é menos, entre aspas, compreensível ainda, né? Isso que o Vitor estava falando, o leitor precisa ter uma determinada experiência para poder, não é entender, porque eu acho que não tem que entender para sentir tudo aquilo, né? E ele falava que o leitor é uma espécie de, sei lá, colecionador de selo, entende? Então ele ficava puto quando as pessoas falavam, todo mundo tem que gostar de poesia. Que nem você pedir que todo mundo seja colecionador de selos, entende? Tipo, não faz muito sentido isso, entende? Claro que a gente que escreve gostaria muito que a humanidade como um todo tivesse grandes leitores, mas, porém, eu já conheci grandes leitores, pessoas que leem muito e são canalhas de qualquer maneira, e são fascistas de qualquer maneira. Então, o livro não redime ninguém, a literatura não redime ninguém, entende? Agora, claro, talvez eu esteja falando de um outro lugar, de um outro mundo, que não é esse que a gente vive, né? Essa paixão que eu tenho pela escrita, que tem a ver com
com o Barthes falava com o erotismo da linguagem, né? Ele usa inclusive essa expressão, né, com a sensualidade da palavra, com a musicalidade. Isso aí é para poucos, infelizmente. Não estou dizendo que, às vezes eu falo isso, as pessoas acham que é uma coisa elitista. Não, infelizmente eu falo isso, entende? Acho que é isso. Mas é aí, Fábio, que eu colocaria assim, e o contrário, né? E se ninguém mais lesse, ninguém mais escrevesse, isso salvaria a humanidade? Isso sim teria utilidade para a humanidade? Eu não acho que a gente esteja falando aqui de alguma coisa, de algum recurso interessante para a totalidade, que traria efeito, sabe? Esse efeito literário, que é o gozo pela arte da escrita, sabe? Da literatura, da linguagem. Eu não acho que ele vá assim abarcar a totalidade da humanidade, mas o contrário, que isso sim a gente está vendo. Eu como bibliotecária e assim apaixonada pela leitura e que tenho assim essa bandeira de defender que a leitura e a literatura mobilizam afetos, né, transformam, te levam para outros universos, te amplia. Eu vejo que essa situação posta é exatamente aquela em que as pessoas leem menos, escrevem pouco, pouco se dão a essas experiências estéticas, entende? Então, Sim, sim. eu super Não, concordo claro. que não vai salvar a humanidade. No episódio anterior, a gente falou com o Fábio Wozniak, que é artista visual. Você pergunta da importância da arte, ele também vai dizer, olha, não acho que a arte vai salvar a humanidade, mas pelo menos dá vazão para os sensíveis, porque isso já é muito. Mas também tem uma questão que eu acho que é a priori, né? O que é salvar a humanidade, entendeu? Não vai rolar, eu acho. O que é uma humanidade salva, sabe? A gente talvez tenha uma utopia do que seja, É verdade. Próprio de mas quem gosta de ler a utopia, né? então o negócio eu não quero parecer que eu estou dizendo algo que eu acredite, entende? Eu estou falando de um ponto de vista de quem já viveu um monte, que já escreveu um monte, que já teve várias, né? E que mudou nada, sabe? Mudou absolutamente nada. Eu me perguntava quando eu era mais jovem, assim, eu pensava assim, como que o povo alemão, por exemplo, se deixou envolver por um discurso notadamente, claramente homicida, vamos dizer assim, né? E genocida e homicida. E eu pensava, mas isso nunca vai acontecer, né? E nós estamos vivendo isso, quer dizer, milhares de livros, milhares de obras de artes incríveis, né? Como que a gente vai resolver essas questões, entende? Tipo, como é que nós vamos reduzir esses danos todos, né? Eu não sei, honestamente, eu não sei. Então, eu adoraria que fosse com a literatura, com a arte, com o cinema, adoraria mesmo, mas eu não consigo, até porque, como o Vitor falou, a arte é uma obra aberta, né? Aquilo que me toca, talvez não seja o mesmo que toque outra pessoa, entende? O que é bom também, né? O que é bom, senão vira uniforme. Saudável, daí a necessidade de produzir diversidade, né? Concordo bastante com o Fábio, assim, porque tem aquela frase já bastante conhecida do Ferreira Goulart, que é a arte existe porque a vida não basta, né? Uhum. Para mim, na minha concepção, a vida basta. A vida basta por si mesma. Tu não vê uma pessoa sofrendo por não ler poesia, por não ter lido um poema do Hölderlin, por exemplo, ou por não ter conhecido Ezra Pound. As pessoas não... Elas tocam a vida delas, assim, tranquilamente, sem essa experiência, mas eu fico tentado entre dois exemplos, assim, nesse sentido de será que a arte salvará alguém ou salvará a humanidade, não sei. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um exemplo de uma pessoa que se recuperou através da literatura, por exemplo, um autor que eu pesquiso, o Michele Mari, um autor italiano, a literatura para ele é uma coisa salvífica, porque é através da literatura que ele consegue resolver alguns traumas de infância, algumas dores, algumas questões assim. Mas ao mesmo tempo a gente tem o Cruz de Souza que morreu na miséria, sabe? É um grande poeta, um dos maiores até.
Então, para ele, a literatura não foi em nenhum momento foi uma questão salvífica, não salvou ele, ao contrário, condenou. E eu acho assim, o Fábio colocou bastante a questão do coletivo, né? De como é que vamos mudar esse mecanismo, esse sistema político. Eu já parto é do indivíduo, sabe? É como agora, eu acho que sim, vai servir como recurso para o sujeito dentro da casa dele, ele com ele mesmo. E se o sujeito não sofre porque não leu Cecília Meirelles, não conhece o Grande Sertão Veredas, mas vamos combinar que quando ele o faz, muita coisa ali pode ser despertada, né? Da ordem do sensível. Então, em alguma instância, em alguma medida, a leitura, a literatura e a escrita são recursos para estabelecer esse diálogo consigo mesmo. Um diálogo que a gente estava se esquivando de fazer na vida corrida, na vida que a gente vinha vivendo, mas que agora, tendo de se voltar para dentro, são recursos para você atravessar esse medo, né? Clarice Lispector vai dizer que a leitura tem essa função de instigar aí a coragem do medo. Eu diria assim, a coragem do atravessamento. E ele amplifica as nossas sensibilidades, amplifica a nossa condição de relacionamento, que é o que está faltando. É o que faltou lá na Alemanha nazista também. Não foi suficiente toda a cultura que tinham. Agora faz o contrário, tira tudo isso, acaba com a leitura, acaba com a literatura, o que sobra? Sobra o Brasil que a gente tem hoje, né? Então, tá bom? Não tá não. E sigo acreditando, tá? Vocês não vão acabar com minha fé, não. Eu, por exemplo, na minha condição social, racial, todas essas questões, eu me apego à literatura, em certo sentido, para ter esse prazer, né? Mas eu estava lembrando aqui, Karen, de uma experiência que aconteceu comigo, que talvez contradiga até o que eu disse até agora. E não tem a ver, talvez, com a literatura, mas tem a ver com a escrita. Como eu disse, eu fui colunista de jornal durante 20 anos, e uma vez eu estava caminhando na rua e veio uma senhora negra com 2 sacolas, naco de sacola em cada mão, veio caminhando assim, parou na minha frente e perguntou: "Você é o Fábio Brigman, né?" Daí eu fiquei um pouco assustado, eu pensei: "Nossa, essa mulher vai me dar com uma sacola dessa na mão, né?" Na cara. Daí eu falei: "Sim." Daí ela falou assim: "Muito obrigado." E continuou. Tipo, não disse o porquê, não disse, sei lá, da onde que eu imaginei. A única coisa que eu imaginei era de alguma coisa que eu tenha tido escrito recentemente, né? Eu lembrei disso porque talvez me desdizendo, né? Quer dizer, não serve, mas de algum modo alguém ficou muito sensibilizado com alguma coisa que eu tenho escrito. Bem, assim, relatos de como a literatura foi remédio para a humanidade não falta, porque até a concepção de biblioteca, né, no Egito era como que uma farmácia para os males da humanidade. Então, não falta registro, não falta informação de que ela tem esse potencial. Tem uma antropóloga chamada Michelle Petit, que escreve A Arte de Ler. Ela faz uma relação aí da leitura em espaços públicos e privados, trabalha com refugiados, trabalhou, né? Os escritos dela são relatos desses trabalhos. E do quanto é transformador você chegar numa comunidade desolada e propor leitura e trabalhar literatura, o quanto isso vai reconstituindo aquela comunidade, sabe? Paulo Freire, o trabalho que ele fez com a alfabetização para dar voz a essas pessoas, ao manejo da linguagem, né, Vitor? Porque é para além da leitura e da escrita, é um manejo da linguagem e essa coisa da ficcionalização. James Hillman vai fazer uma análise da obra de Freud, de Jung e de Adler, e vai dizer que é uma necessidade intrínseca do ser humano, nossa necessidade de ficcionalizar, do quanto fazer terapia é você ajustar a tua ficção, é colocar a tua narrativa diante do terapeuta e fazer esse ajuste, ver o que cola, o que não cola, sabe, o que faz sentido ou não, como se o terapeuta fosse um editor. Olha que interessante. Ou seja, a literatura está aí como que para ampliar
ampliar as possibilidades de vida. Foi assim em campos de concentração, em que as pessoas se apegavam a lembrar de poesias, a lembrar de canções. Os relatos de sobreviventes da Segunda Guerra, muitos trazem apego aos livros. Marina Colasanti, que passou pela Segunda Guerra, refugiada com os pais, conta o quanto a literatura, os livros. Então, em alguma medida, o uso dessa fantasia para sobreviver. O Silviano Santiago publicou um artigo no Suplemento Pernambuco sobre a leitura, né, nesse momento de pandemia. E que me parece interessante que ele coloca a literatura nos termos de uma máxima do Homero, daquele escritor grego da Ilíada e da Odisseia, que a literatura, né, ela deleita, ela comove e ensina. Ut delecti, ut movit, ut doctiat. Uma das questões que ele traz que a literatura está a serviço, e aí eu acho que a gente pode usar corretamente esse termo. Encontrou lugar para o serviço da leitura. Digamos que nesse momento de pandemia, de Covid e tal, a literatura está a serviço desse deleite, dessa comoção, desse ensinamento. Ai, que alegria, Vitor. Coisa boa. É isso, gente. Vamos fechar por aqui, que já até extrapolamos nosso tempinho. Agradecer a disponibilidade de vocês dois. Muito obrigada. E que, para além da conversa que tivemos aqui, o tanto que a gente, de conversar, vai trocando texto e referência, e isso vai expandindo, né, a nossa vida. Muito obrigada pela conexão com vocês. Nossa, eu que agradeço. Eu acho que foi uma conversa muito bacana e é possível que a gente ficaria muito mais tempo aqui falando sobre essas coisas, porque não se esgota, né? Essa ideia da escrita. Vitor. Muito obrigado, Karen, por esse espaço para poder falar sobre literatura e tal, que é um ofício, foi um ofício do Fábio, agora ele já está um pouco mais fatalista, mas para mim, que sou mais jovem e estou começando, eu acho que existe uma estrada aí até eu chegar nessa visão, ou não também. Ô, Vitor, você tá para lançar um livro agora, né? Tranquilo, ele vai sair talvez esse ano ainda. Joia. É um livro de contos. Inclusive tem um conto que versa sobre a Conceição Evaristo, que eu transfiro, depois que eu li Olhos da Água, né? Depois que eu li Olhos da Água, eu decidi transformar a Conceição em um personagem como se fosse ela vendo todos aqueles personagens dela que ela coloca no livro. E aí eu me centro nessa questão da mão, justamente. Fábio, e você tá oferecendo aquela tua oficina de escrita? Tá em vias de oferecer ela online ou não? Como funciona? Eu estou tentando estruturar, tentando transportar esse curso de uma coisa presencial, né? Inclusive o Vitor foi meu aluno lá quando eu fazia lá na Faferia, e o curso sempre funcionou desse modo, entende? Porque as pessoas trocam entre si também, né? Experiências, escrevem juntas, né? Ainda estou pesquisando, mas eu acho que é possível que saia logo. Te acessa por onde, Fábio? Então, eu tenho lá o Facebook, tenho, né, que é o meu nome, Fábio Brugman, também Instagram, essas coisas todas, né, de rede social. Então tá, meninos, muito obrigada. Tá bom. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, Vitor. Esse foi mais um episódio do Dito Efeito Literário, podcast que trata do efeito reflexivo, crítico e emocional da literatura. Acompanhe o nosso canal no YouTube com vídeos trazendo resenha de livros, declamação de poesia e a rede social Dito Efeito Literário no Instagram.